Hello, students. How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bem, na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir as 3 páginas que ficaram de atividade na aula anterior e vamos fazer uma revisão geral do nosso conteúdo, tá bom? Essa já é a nossa aula de revisão. Então, vamos abrir o livro na primeira página do exercício e vamos acompanhar a correção. A página 87, na questão 6, vocês iriam responder com a ordem das letras do alfabeto. Cada letra tem uma ordem, primeira letra, segunda letra, e vocês iriam responder escrevendo o número ordinal em inglês. Então, na letra A, ele está perguntando qual é a ordem da letra A. A letra A é a primeira letra do alfabeto. E primeiro, em inglês, eu digo first. Então, você iria escrever first. Na letra B, ele está perguntando a letra H. A letra H é a 8ª letra. 8ª, eu digo eighth. Letra C, ele pergunta qual é a ordem da B. A B é a 2ª letra do alfabeto, então nós vamos colocar second. Letra D, está perguntando a ordem da letra C. É a 3ª letra, então nós vamos colocar third. Na letra E, está perguntando a ordem da letra F. A letra F é a 6ª letra, então nós vamos colocar sixth. E por último, na letra F, está perguntando a ordem da letra X. A letra X é a 24ª letra do alfabeto, então nós vamos colocar 24th. Questão 7 da página 88, vocês escutaram o que eu falei e numeraram. Eu disse qual era a primeira imagem, segunda imagem, e você iria colocar somente o número. O número 1 já estava, né, que era birthday party. O número 2, sandwich. Número 3, balloons. Número 4, birthday hat. Número 5, gift. E número 6, sweets. Muito bem. Indo para a questão 9, vocês escutaram os meses de aniversário que eu falei. Eu falei alguns meses e vocês iriam escrever. Letra A, eu tinha dito April. April. Letra B, October. October. Letra C, July. July. Letra D, January. January. E letra E, February. Na última página, página 89, era um diálogo e vocês iriam preencher com as palavras que estavam faltando. Eu tinha colocado lá quais eram as palavras que vocês iriam escutar e eu fui falando e vocês associando. Então, no quadrinho da letra A, What is your name? My name is Miss Polly Jones. Letra B, How old are you, Miss Jones? I'm 25 years old. Letra C. When is your birthday? It's on August 16th. What is your job? I am a teacher. Letra D. How many students are there in your classroom? There are 30 students. And what time, letra E, and what time is it? It's 8 o'clock. It's time to start our class. Okay, thanks for the interview, Miss Jones. Muito bem, essa foi a atividade. Então agora vamos começar a revisão do conteúdo. Muito bem. Nós começamos o nosso conteúdo falando sobre festa de aniversário. Nós dividimos em 2 partes. Primeiro, os objetos, os elementos que fazem parte de uma festa de aniversário e em ações. Os elementos e as ações, que são coisas que nós fazemos durante uma festa de aniversário. Então, vamos revisar aqui os things, os elementos. Então, nós temos cake, sweets,
sweets, sandwiches, sandwiches, balloons, balloons, blow out candles, blow out candles, birthday cap, birthday cap. Agora vamos para as ações. Temos greet guests, cumprimentar os convidados, talk with friends, conversar com os amigos, play games, jogar ou brincar. Sing happy birthday, cantar parabéns. Dance, dançar. Open gifts, que é abrir os presentes. Então, isso foi o que nós estudamos relacionados à festa de aniversário. Agora vamos revisar qual foi o segundo conteúdo. Então, nós estudamos os números ordinais, que são os números que nós utilizamos para falar a ordem das coisas, ordem ou posição. Nós estudamos até o 31. Vocês lembram por que nós estudamos até ele? Porque nós também vimos sobre os meses do ano. Em um mês, ele só pode ter até 31 dias. Então, nós tivemos first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th e 31st. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para facilitar o entendimento de vocês. Então, qual foi o primeiro exemplo? Todos os números que terminarem com 1, a terminação vai ser com ST. Por quê? Porque 1 eu digo first. Então, se eu for dizer 21, vai ser 21st. Se eu for dizer 31, 31st. O único número que não está aí é o 11. Porque o 11 eu não vou utilizar o first. Por quê? Porque 11 eu digo 11th. 11th. Segundo exemplo, os números que terminam com 2 e 3. O 2 vai terminar com ND. Logo, se eu for dizer 22, também vai terminar. Por quê? Porque 2 eu digo second e 22 eu digo 22nd. O 3 termina com RD. Third. Então, se eu for dizer 23, eu vou dizer 23rd. Ok? Esses são os únicos números que se diferenciam. O restante todo é com TH. Fourth, ninth, 25th, 14th, 17th, todos os outros vão terminar com TH. Os únicos diferentes são dos dois primeiros exemplos, os com ST, ND e RD, tá bom? Mas não se preocupem com isso, tá bom? Estudem bastante sobre as terminações, tá? As terminações finais, ST, ND, RD e TH. E por último, nosso último conteúdo foram Month of the Year, os meses do ano. Então vamos lá. January, February, March, April, May, June,
July, August, September, October, November, December. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui 2 exemplos para vocês. Vamos prestar atenção. Vamos olhar aqui para esse primeiro calendário. No calendário aqui nós temos o mês de dezembro e está marcado o dia 25. O que nós temos no dia 25 de dezembro? O Natal. Muito bem. Se você fosse dizer 25 de dezembro em inglês, como você faria? Bem, no inglês, a primeira coisa que você faz é escrever um mês, tá? Primeiro vem o mês, depois o número referente ao dia. Então, no caso aqui, 25 de dezembro, eu vou colocar December, vou escrever o número e a terminação. Então, fica December 25th. December 25th. Por que o TH? Porque vocês lembram lá dos exemplos? Os que terminam com ST são os números que tem 1, os que terminam com 2 tem ND, os que terminam com 3 tem RD e o restante todo é TH. Então, por isso, December 25th. December 25th. Próximo exemplo. A data que nós vamos olhar aqui é para o dia 1º, tá? Não vamos olhar para as datas marcadas, vamos olhar para o dia 1º de outubro. Como você diria 1º de outubro em inglês? Você vai dizer primeiro um mês, vai colocar um número e a terminação. Então, nós temos October 1st. October 1st. Por que o ST? Porque lembra lá no exemplo, todos que terminam com 1, eu vou colocar o ST, tá bom? E aí, conseguiram entender? Todas as vezes que você for falar uma data em inglês, a primeira coisa que você faz é escrever o mês, coloca o número e a terminação. Atividade complementar. Vocês irão fazer as páginas 90, 91 e 139. Na página 90, questão 11, vocês irão escrever as datas em inglês. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aí que é exatamente igual ao que nós acabamos de ver ali. Por exemplo, se eu estivesse perguntando 5 de outubro, você iria colocar October 5th. Vamos dar uma olhada aí na questão. Na letra A eu tenho assim: The first day of February. The first, olha o nome, first. The first day of February. O primeiro dia de fevereiro. Então, dia 1º de fevereiro. Como você escreve 1º de fevereiro em inglês? E assim você vai fazendo com todas as outras letras. Na questão 12, você vai escolher uma pergunta para as respostas. Todas as perguntas estão aí nesse quadro. Primeira coisa que você vai fazer, olhar para a resposta. Então, por exemplo, na letra A, nós temos assim: My name is Miss Polly Jones. Essa foi a resposta dela. Que pergunta você acha que te encaixaria para ter essa resposta? Nós temos aí várias perguntas. Que pergunta você faria para que a pessoa te respondesse assim: My name is Miss Polly Jones? Então, você vai colocar uma pergunta de acordo com as respostas que já estão aí. Questão 13, você vai responder com as informações do convite. Nós temos um convite aí, de aniversário. Aí na letra A pergunta: What is Mrs. Smith's address? Qual é o endereço dela? Tá aí no quadrinho amarelo. Letra B. What is Lucy White's address? Lucy White's address. Também temos aí a informação. Aí ele pergunta: Now is your turn. Letra C. What is your address? My address is. Você coloca o seu endereço. E na letra D pergunta o endereço do seu melhor amigo ou da sua melhor amiga. Você pode perguntar e escrever, tá bom? Todas as informações referentes à letra A e letra B estão aí na imagem. Olhem para o quadrinho amarelo e olhem também para o número das casas e o nome escrito na caixinha do correio. Por último, temos a página 139. Questão 3, responder com os meses em inglês. E questão 4, completar de acordo com as frases. Letra A diz assim: My birthday is in the 7th month of the year. Meu aniversário é no 7º mês do ano. Qual é o mês 7? O mês 7 é julho. Então, você vai colocar July. Então, você vai respondendo de acordo com o que está escrito em cada frase, tá bom?
Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu ajudo. See you on the next class. Bye bye, students!